Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que lugar desse planeta você está e nem que hora do seu dia você está assistindo esse vídeo. Eu não sei como te cumprimentar. Semana passada a gente falou um pouco sobre os 3 estados da matéria. Essa semana a gente tá voltando os 3 estados da matéria aqui na nossa frente de Química do Numberflix. Hoje os nossos objetivos são o seguinte: ver uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, chama diagrama dos estados. Aí a gente vai entender algumas formas que a matéria pode passar de um estado pro outro, que é dependendo de qual fenômeno ele pode acontecer de formas diferentes. E a gente vai ver qual que é a diferença entre substância pura e mistura. Falar do diagrama dos estados. O diagrama dos estados que a gente vai começar é esse daqui, ó, o diagrama da água. Cada substância, mistura, tem o seu próprio diagrama do estado. Ele pode ser um pouco distorcido em comparação com o da água, isso porque ele é feito baseado nas propriedades físico-químicas das matérias. O que é importante a gente identificar quando a gente olha para eles? São o ponto triplo, o ponto crítico e a temperatura crítica, beleza? Vamos dar uma olhada no que são eles, vou passar para vocês. Ponto triplo é, por definição, a única combinação de temperatura e pressão em que os 3 estados da matéria coexistem em equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o único temperatura e pressão em que eu vou ter, por exemplo, da água: gelo, água líquida e vapor. Ah, mas e se eu tiver lá na panela, fervendo água, então ali eu tenho água líquida e o vapor formando e eu taco o gelo lá. Beleza. Beleza. Só que com o tempo ele vai ter só vapor, porque o gelo vai derreter e toda a água líquida vai evaporar. A gente tá falando em equilíbrio. Se você deixar lá o gelo, a água e o vapor naquela temperatura e pressão durante 1000 anos, eles vão continuar lá por 1000 anos nesse estado. Isso é um equilíbrio físico-químico. O ponto crítico, ele é o ponto a partir do qual não há mais liquefação e nem ebulição. A partir do ponto crítico, a gente não consegue transformar mais algo no estado gasoso em algo no estado líquido. E a temperatura crítica, que é a temperatura do ponto crítico, é a temperatura máxima para que exista a liquefação ou a ebulição. Saca uma coisa interessante que eu vou falar para vocês. Antes da temperatura crítica, que está no estado gasoso, a gente chama de vapor. E o que está depois da temperatura crítica, uma temperatura maior que a temperatura crítica, a gente chama de gás. Qual a diferença entre um vapor e um gás? Quando eu falo vapor de alguma coisa, você rapidamente pensa em algo que foi esquentado e está na forma de vapor. Quando eu falo gás, você pensa em quê? Em gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio. Você não pensa em algo que facilmente na sua cabeça remete líquido vapor. Por quê? Porque o gás, ele não é convertido em líquido, enquanto o vapor é. Check no primeiro objetivo, estado conhecido do diagrama dos estados, a gente vai ver um pouco sobre a mudança de estado. O que a gente vai ver? A sublimação, que é aquela, lembra que eu falei que era um pouco diferente, não era uma coisa que a gente estava acostumado a pensar, que é do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Coisas que a gente vai ver é a vaporização, que ela pode acontecer de algumas formas diferentes, e a condensação. Beleza? Substâncias podem mudar de estado dado variação de temperatura, pressão, e essas podem acarretar em variações de volume ou de outras propriedades, caso uma substância mudar de estado. Quando a gente vai falar da sublimação, é quando uma substância que está no estado sólido passa para o estado gasoso, ou uma substância que está no estado gasoso passa para o estado sólido, não tem o estado líquido intermediário. Quem nunca brincou aí com o gelo seco em festa, né? O gelo seco é um exemplo clássico de uma substância, que é o gás carbônico, que passa do estado sólido para o estado gasoso. Ele não derrete e depois evapora, ele sublima automaticamente. Quando eu tinha 15 anos, eu ia nas festinhas de 15 anos e os garçons punham gelo seco nas batidinhas sem álcool. A gente tomava aquilo lá, se sentia o adulto. Tipo assim, os adultos estavam tomando o quê? Cerveja, pinga, mas a gente achava o máximo as bebidinhas que saía vapor. E falando das passagens de estados mais comuns, que a gente consegue visualizar mais facilmente, a gente vai falar da vaporização. A vaporização é quando uma substância ou mistura passa do estado líquido para o estado gasoso. Só que o que acontece? A vaporização pode acontecer de 3 jeitos diferentes. Aí complica, porque tem vestibular que cai o quê? Ele joga para você um tipo de vaporização, nas alternativas tem 2 tipos. E aí você olha lá e fala: mas é a mesma coisa. Só que não é a mesma coisa. Ahá! Primeiro tipo de vaporização que pode acontecer é a evaporação. A evaporação é caracterizada como um processo natural, gradual e que a temperatura do fluido ela está a uma temperatura abaixo da temperatura de ebulição. Exemplo clássico de evaporação. Pendurei a minha camiseta no varal molhada. Pendurei. No dia seguinte fui pegar e estava seca. O que aconteceu com a água? Passou pro estado gasoso e saiu da minha roupa, né?
Cara, tem um bicho aqui. Batendo umas 3 vezes já. Agora eu te pergunto, o meu quintal estava a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água na nossa pressão atmosférica? A minha cachorra virou churrasquinho de cachorra porque a temperatura ao redor dela estava em 100 graus Celsius? Não, nada disso aconteceu. Mas a minha camiseta secou porque a água passou do estado líquido para o estado gasoso. Isso acontece devido a várias coisas. Equilíbrio de umidade relativa, tem a ver com a umidade relativa do ar, tem a ver com a energia que é passada por fluido, várias coisas. Segundo tipo de vaporização é a ebulição. É um processo não natural, gradual, que é caracterizado pela formação de bolhas e acontece na temperatura de ebulição. A ebulição acontece na temperatura de ebulição. Exemplo de ebulição. Peguei e acordei, mal-humorada, fui ferver uma água para passar um café. A panela tá lá, a minha água está toda a 100 graus Celsius e eu deixo ela lá. Começa a surgir bolhas de vapor de água. O que está acontecendo? A água está ebulindo. Mas é um processo forçado, porque eu forcei a água a ficar quente. Eu pus ela no meu fogão e acendi o fogo. Eu tô passando energia térmica para água. Então é uma coisa forçada, não acontece naturalmente. Do nada a água vai chegar a 100 graus Celsius e ebulir, beleza? O que leva a gente ao terceiro modo de vaporização, que é a calefação. A calefação é um processo não natural, brusco, tem um ruído característico e que a temperatura é maior que a temperatura de ebulição. Exemplo, você fritou um bife. A sua panela está a mais de 100 graus Celsius. Aí você tira o bife e põe no prato. Aí você pega a sua panela e taca água nela. O que acontece? Faz psss, e a água vaporiza. Ela está calefando. A temperatura da panela é muito mais alta que a temperatura de ebulição. A transferência de calor é brusca, é instantânea, porque é muita diferença de temperatura entre a temperatura da panela e a temperatura de ebulição. Então ela tem esse barulho característico, esse ruído característico, que é essa energia extra que ela dispersa em forma de energia sonora, e essa vaporização brusca da água, que é a calefação. Então, se eu for comparar esses 3 processos de vaporização, o que eu posso tirar de cada um? Eu posso tirar que a evaporação tem uma temperatura menor que a de ebulição, a ebulição tem a temperatura de ebulição e a calefação tem uma temperatura maior que a temperatura de ebulição. Por fim, a condensação. A condensação é o oposto da vaporização, quando a gente tem a matéria no estado gasoso e ela vai passar para o estado líquido. Então, ela acontece de 2 formas. A primeira forma de uma substância ou mistura se condensar é a condensação, propriamente dita. Ela acontece quando tem uma queda na temperatura da substância ou mistura. Exemplo clássico. Você tá lá, você comprou uma garrafinha de água bem gelada. Você marca, tá no tempo da mexer. Aí você Deixou a garrafinha em cima da mesa e foi conversar com a menina ou o menino gatinho com quem você está a fim de dar umas bitoca, né? A hora que você pegou a garrafinha de água, sem merchan, e passou a mão em água, vou te contar um segredo. Não é que vazou a água de dentro para fora da garrafinha. Não, isso daqui é a umidade que tem no ar que entrou em contato com a água de dentro da garrafinha que tá gelada, deve estar o quê? Uns 10 graus Celsius, e daí ela condensou. E aí a segunda forma é a liquefação. A liquefação ela não acontece devido à variação de temperatura. A liquefação é um processo que pode ou não ser isotérmico, pode ter variação de temperatura. Ela é caracterizada por um aumento de pressão que faz com que a substância ou mistura passe do estado gasoso para o estado líquido. E agora, a parte mais tranquila da nossa aula, a gente vai aprender a diferença entre uma substância pura e uma mistura. Substância pura. Por definição, uma substância pura é um material que tem a composição e as propriedades físicas constantes. Exemplos de substâncias puras: água, gás oxigênio, nitrato de sódio, cloreto de potássio, naftalina, gás carbônico. E uma mistura é uma reunião de 2 ou mais substâncias puras. Exemplo, cerveja, Coca-Cola, hamburgão, ovo, tá? Não é só coisa industrializada não. Bolo de chocolate. 2000 anos depois. Shampoo, condicionador, pasta de dente. Então tá, vamos lembrar qual que é a diferença principal entre um e o outro. Como a gente tem uma substância pura,
Ela pode ser formada por um ou mais átomos, por átomos diferentes, mas é uma molécula só, né? Então, a gente consegue ter propriedades físicas constantes, o que vai implicar em temperatura de fusão e ebulição constante. Vou mostrar para vocês 2 gráficos agora. Um é da água, em menos 10 graus Celsius, até uma temperatura acima da temperatura de ebulição, que é acima de 100 graus Celsius a 1 atm. E uma é de uma mistura qualquer aí, que encaixe nisso. Pra gente entender esses 2 gráficos, a gente precisa saber o que é calor latente e o que é calor sensível. Isso, quem vai ensinar é o Pedro. Mas, pra gente entender um pouquinho melhor, eu vou passar por cima de tudo. O calor latente é o calor que a matéria recebe, que faz ela mudar de estado físico. É o calor que transforma ela de sólido para líquido, de líquido para gasoso. E o calor sensível é o calor que aumenta ou diminui a temperatura dela. Normalmente ela recebe esse calor, né, no jeito que a gente tá tratando, então ela vai aumentar. Mas se ela doar esse calor para outra matéria, ela vai diminuir a temperatura dela. Então aqui, ó, gráfico da substância pura. Intervalo A gente tem a substância recebendo calor sensível e passando a temperatura de menos 10 graus Celsius até a temperatura de 0 graus Celsius, quando vai surgir a primeira gotinha d'água. Surgiu a primeira gotinha d'água, ela vai entrar no estado B. Ela vai receber calor latente agora. Ela vai permanecer em 0 graus Celsius até que toda a água seja líquida. A hora que a gente tiver a última pedrinha de gelo se transformando em gotinha d'água, no fim do estado B, a gente entra pro estado C. Só vai ter água líquida recebendo calor sensível e tendo a variação de sua temperatura de 0 a 100 graus Celsius. A partir do momento que surge a primeira bolha de vapor, ela estagna em 100 graus Celsius. Enquanto toda a água não for vapor, que é a hora que a gente chega aqui no fim do estado D, ela não vai ter alteração de temperatura. Ela vai ficar em 100 graus Celsius até que toda a matéria esteja em sistema gasoso. E aí ela volta a receber calor sensível e aumentar a temperatura dela. Isso é diferente de uma mistura. A mistura, ela pode ter aumento de temperatura enquanto ela muda de estado, que é esse segundo gráfico. Aqui a gente tem também, ó, no estado A, toda a mistura no estado sólido, até que ela chega à temperatura 1, T1, e ela começa a receber o calor latente junto com o calor sensível, porque ela continua aumentando a temperatura, mas ela está se transformando em líquido. A hora que ela chegar na temperatura T2, que ela já é totalmente líquida, aí ela vai receber novamente somente calor sensível, até chegar na temperatura T3. A hora que ela chega na temperatura T3, começa a surgir o vapor, e ela vai estar transferindo de líquido para gasoso até a temperatura T4, quando ela é totalmente gasosa, e a gente entra no estado E, que ela é totalmente gás. Falei muito, mas eu vou resumir em uma frase tudo isso. Substância pura segrega, mistura não. O que isso quer dizer? A substância pura, ora ela recebe calor sensível, ora ela recebe calor latente. A mistura não. Ela pode receber só calor sensível ou ela pode receber calor sensível e calor latente ao mesmo tempo. Por que que isso é importante? Porque quando você vai fazer alguma coisa de engenharia, qualquer que seja ela, é muito importante você ter a temperatura do que você trabalha. Normalmente, quando a gente fala em temperatura, a gente está falando em trabalhar com fluidos. É muito importante você ter a temperatura exata do seu fluido, porque se ele começa a passar do estado líquido para o estado gasoso, você tem um aumento muito alto de pressão e você pode explodir uma tubulação e matar várias e várias e várias pessoas com uma canetada num projeto mal feito. Então, por favor, faz esse projeto direito! Tá bom, mas não se irrite. E assim, com esse aviso, paz e amor, a gente vai encerrar a aula de hoje. Eu queria pedir um feedback. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se você não gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amiguinhos. Se inscreve no canal, a gente tá fazendo uma coisa bem bacana. E sempre tem a nossa mídia social no Instagram, se você quiser ficar por dentro de outras coisas, é só seguir lá, @numberflix. Aqui tem um vídeo. Também tem um vídeo, você pode clicar neles para assistir.